E eu, como sou muito próximo dele, eu acompanhei ele por 2 anos e meio, eu vi a luta que foi, mas irmãos, eu via que ele reagia. Eu via que ele continuou no mesmo trabalho que ele tinha lá na igreja, ele continuou segurando. Às vezes acabava a ministração, eu encontrava ele, estava chorando, aquela dor, mas ele reagiu. E às vezes, irmãos, eu vejo irmãos que perdeu um ente querido, eu sei que dói, irmãos, mas é preciso reagir, é preciso levantar. Eu tenho certeza que se essa pessoa pudesse falar com você, ela ia te falar: não faz isso não, eu te amo demais, não quero que você fique prostrado não, reage aí, faça aí. Tem um ditado que fala que quando todos estão chorando, um começa a vender lenço, né? A gente precisa ser esse que vende lenço. Pintou um clima difícil, a gente precisa. Se você pegar o livro de Atos, quando a igreja começou a ser perseguida, que eles estavam tudo ali em Jerusalém, tudo bem, aí eles começaram a ser perseguidos, eles se espalharam, aí todo mundo pensou: agora acabou a igreja, o povo está espalhando. Pelo contrário, o maior missionário foi a perseguição, porque a igreja saiu e saiu pregando, todo mundo saiu pregando onde passava. O imperador perseguindo, mas eles iam de casa em casa falando. No final a igreja cresceu com a perseguição, porque o povo reagiu, o povo não ficou assim: coitado de nós, agora nós não vamos poder fazer nada. O povo saiu e desenvolveu. Então, irmãos, Deus abençoou Isaac, mas ele reagiu. Reaja também. Se você está com dificuldade no casamento, reaja. Está com dificuldade aí para conversar com o filho, pede a Deus para te dar uma orientação, para te dar sabedoria, para resolver esse problema. Está com dificuldade financeira, pede a Deus para te dar uma estratégia. Como é que você faz para guardar dinheiro? Como é que você faz para ganhar um dinheiro extra? Para você conseguir acertar essas coisas? Deus dá, irmãos. O segundo aqui está no versículo 2 e no versículo 6. Olha o que fala no versículo 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Aí no versículo 6 responde, fala assim: Isaac, pois, ficou em Gerar. Então Deus determinou alguma coisa para Isaac, falou: olha, não sai, porque se você ver depois, ele tem vários problemas com os amalequitas. Ele começa a cavar poço, aí encontra água e o povo fica com inveja, vai lá e tampa o poço. Depois, se você ler o texto, aí você vai ver que ele teve vários problemas, mas ele ficou porque Deus deu uma ordem para ele ficar. Então, às vezes, irmãos, Deus fala uma coisa para a gente e a gente não cumpre. A gente não obedece. Diz que o abecedário do crente não é A, B, C, D, não é obedecer. o nosso é um pouco diferente, irmãos. Obedecer é melhor do que sacrificar. E às vezes a gente dá uma de migué, fala: acho que Deus não me falou. Não, irmãos, Deus sempre fala. Ele sempre manda um irmão para dar um conselho. Ele sempre, você está lendo um texto, ele vai lá e te revela uma coisa. A gente não consegue escapar da resposta de Deus, a verdade é essa. Ele sempre vem e fala com a gente. Então, irmãos, Deus abençoou Isaac, mas ele era também um homem que tentava obedecer, né? Ninguém consegue obedecer completamente, mas ele tentava obedecer. Então, obedecer é uma boa coisa se a gente quiser colher 100 por 1. E a terceira coisa que ele fala aqui, que mostra aqui, está no versículo 8. Fala assim: ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, o texto vai continuar, mas eu vou parar aqui. A bênção de Deus também tem um tempo, irmãos. E a gente não gosta de esperar. Eu tenho uma sobrinha que ela foi criada na igreja e tudo, entendeu bem quem é Cristo, mas ela nunca conseguiu esperar. E sempre ela bateu a cara na parede. Ela é sobrinha, mas é quase uma irmã mais nova. Meu irmão não quis criar, meu pai assumiu, então eu fui criar junto com ela. Eu sou um pouco mais velho, então eu acompanhava ela bem. Eu sempre aconselhava, ela nunca aguentava esperar o tempo. Sempre passava o carro na frente dos bois e sempre dava errado. Eu falava com ela: espera, filha, espera. Eu lembro quando eu me converti, eu já namorava
a minha esposa. Só que a família da minha esposa, ela não gostava de cristão. E quando eu me converti, falei com ela, agora eu sou cristão, ela falou assim, então eu não quero nada com você, porque eu não vou casar com um crente, não. Falou que crente era muito chato, que crente era muito bobo. Irmãos, eu era como sou apaixonado por ela assim, muito. Eu acho que eu já contei aqui para vocês que eu vi ela da janela do meu quarto, estava eu e um amigo meu no quarto conversando, ela veio subindo um morro assim, eu olhei e falei, olha lá, Giovanni, que menina linda, com aquela ali eu tenho coragem de casar, eu fui cair da janela, irmãos. Antes de eu bater a cabeça no chão, antes de eu bater a cabeça no chão, eu já estava apaixonado por ela. E Deus me deu a graça de conhecê-la, começar a namorar, e quando ela falou isso, eu entristeci, irmãos. Mas eu comecei a entrar em luta, eu falo, Deus, o Senhor é mais importante, o Senhor sabe que eu sou apaixonado, mas o Senhor é mais importante. Aí eu aceitei o término, e nós ficamos 2 anos e meio terminados. E eu tentei namorar a menina na igreja, eu não consegui, irmãos. Eu ficava brigando com Deus, Deus tira isso do meu coração, porque eu penso só nela. E uma vez eu estava vindo de moto assim, e aí veio um carro passando, na época era um carro que era um cadete amarelo, que saiu na minha época, um conversível. Então os boys da minha época, quando eu era boy também, a gente era doido para ter um carro daquele. Aí eu vi o carro e fui com minha moto, parei do lado. Ela estava dentro do carro com um rapaz lá. Gente, me deu uma dor no coração, rapaz, que eu pensei até em mudar o cara. Eu era PM, ele arrancou assim, eu falei assim, eu vou fazer uma multa para esse cara. Mas eu não fiz não, eu tive vontade, eu posso negar não. Mas eu pensei. Mas irmãos, 2 anos e meio depois eu estou num culto lá, eu olho para um lado, quem está sentado lá dentro é ela. Aí acabou o culto, eu cheguei lá com quem não quer nada. Oh, seja bem-vindo, sua presença é um prazer. Volta mais vezes. Aí ela foi e falou assim, não, Alex, eu vim aqui porque eu quero voltar ao namoro. Eu entendi que eu te amo. Eu falei assim, mas agora nós vamos esperar. Aí a gente orou uns 3 meses, voltando e casando. Mas quantas horas que eu estou sem relógio? Nossa, Deus. Então, saiba esperar, irmãos. Deus tem um tempo para as coisas. E o melhor tempo é o de Deus, irmãos. Esse ano eu faço 30 anos de casado. Eu sou feliz demais. Minha esposa é tão amorosa, tão cuidadosa, tão assim, que às vezes eu fico com vergonha. Eu falo assim para ela, você orou pouco para casar, bem feito você. Que eu orei bastante, Deus me deu uma esposa assim, do jeitinho mesmo que eu pensei. Então valeu aqueles 2 anos e meio de sofrimento. Às vezes você está numa luta aí, nos espera em Deus. Deixa Deus trabalhar. Nós lemos aqui, o capitão leu aqui no início, Deus é pai dos órfãos e das viúvas. No Antigo Testamento, quando fala isso, quer dizer que Deus é pai daquele que tem necessidade. Que as pessoas que tinham mais necessidade naquela época eram os órfãos e as viúvas. O nosso Deus é esse, irmãos, é o Deus que vê a necessidade. E Ele vai trabalhar por nós. Tem um texto em Isaías que fala que Ele é o único Deus que trabalha para os que nele esperam. Irmãos, nós temos um Deus que trabalha por nós, não nós que temos que fazer alguma coisa por Ele, não. Nós não precisamos subir 1000 degraus, nós não precisamos de atravessar cidades a pé, nós não precisamos de fazer nada disso. Ele trabalha por nós. Nós temos uma graça imerecida. Se você ler esse texto aqui, Isaac mentiu. Nesse capítulo, ele fala com a Rebeca, só chega, ela fala que você é minha irmã, que você é muito bonita. Talvez se eu tivesse chegado com minha noiva, ela ia falar isso também. Porque eu acho ela linda, mas não sei se todo mundo que acha, né? Mas ele falou, chega lá, fala que você é minha irmã. Aí nesse versículo 8, você vê que o rei vê que ele está com muita intimidade com ela e vai lá e fala. Então ele mentiu também, ele teve erro ali. Mas ele foi abençoado porque também tem uma graça imerecida sobre ele, sobre as promessas que Deus fez a Abraão, o pai dele, iam se cumprir nele, e essas promessas estão em cima de nós, irmãos. Que às vezes também você pode pensar assim, mas Alex, eu também não mereço. Amém que você não merece, irmãos.
O nosso Deus, ele é para aqueles que não merecem. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes. Quem é são não precisa de médico. Então ele vem para nós. Então não tenha medo e não deixe o inimigo pisar em você, acusando você disso. Mas seja obediente, saiba esperar e reaja quando você tiver que reagir. Então vamos levantar para a gente orar. Eu vou fazer uma oração aqui.